que é, né? Justifica o negócio, né? Vamos lá, questão 98. Questão 98, questão de biologia. Ai, rapaz. Vocês acertaram essa questão 98? Essa questão 98, para mim, é uma questão que poderia ser anulada, tá? Essa é uma questão que poderia ser anulada num contexto até de nível médico, nível superior, medicina veterinária, assim, tá? Uma questão que poderia ser anulada. A questão, cara, não é nível... Essa questão não é nível para vestibular, tá? Essa questão não é nível para vestibular, beleza? Eu vou ler ela aqui com vocês e vou resolver, tá? Os prejuízos. Tem aquele ponto. Se você errou, bom, vamos ver por que você errou. Se você acertou, provavelmente você acertou errando também, entendeu? Porque a resposta certa tá errada. A resposta certa não tá 100% certa, entendeu? Então, tipo, não tem uma resposta muito certa, entendeu? Até a certa também tá errada, entendeu? Então, tipo, não tem muito, tipo, Renato, eu acertei essa aí. Sim, mas você acertou com qual raciocínio? Porque a explicação dela não dá muito certa, entendeu? Esse é o grande ponto, mas vamos lá. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os atos direito e esquerdo através do forame oval. Específico, hein? Quem que estuda forame oval? Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação. Do bebê não causa. Mas depois que ele nasce, a gente tem ali a FOP, né? Que é o forame oval patente. Aí a gente tem problema, daí tem que fazer correção cirúrgica se o forame oval persiste depois de 3 meses. Em 3 meses o forame oval ele é corrigido, tá? Exceto pela perdura após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a qual? Puxa! Aí eu vou fazer uma pergunta agora bem sincera com vocês, tá? Eu tenho 2 formas de fazer isso aqui. Eu posso gastar alguns minutos e explicar para vocês todas as circulações, tanto humana quanto animal. Ou eu só marco a alternativa e justifico. O que vocês querem? Eu explico circulação de ave, réptil aqui, crocodiliano, peixe e tudo mais? O Marcos, não? Não é para explicar? Vou explicar um pouquinho a circulação de cada um, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente quer entender. A circulação... Vou ter que puxar um rascunho, cara. Vou ter que puxar um rascunho. Puxa uma folha aí comigo, tá? Puxa uma folha aí comigo. Vou ter que beber aqui, ó. Isso aqui vai merecer o teu like, tá? Isso aqui vai merecer o teu like. Vamos lá, Marcos. Marcos, se tu não aguenta essa correção, pode ir para uma outra live aí. Pode ir para outra live ali, Marcos. Mas aqui eu vou ter que levar teu nível, Marcos. Vai ter que doer tua cabeça hoje, tá? Vai ter que doer tua cabeça. Puxa aí uma folha. Puxa aí uma folha comigo, tá, Marcos? Puxa aí, tu é obrigado, tá? Vamos pensar em circulação, tá? Circulação cardíaca, circulação do adulto. Puxa uma folha comigo, hein? Tem que desenhar. Circulação do adulto, como é que é um coração? Pô, Renato, não acredito que você vai desenhar um coração. Claro, filho. Né? Claro. E aí? Desenha um coração aí comigo. Desenha um coração aí comigo, hein? Desenha. O que nós temos aqui? Átrio. Tá? Átrio esquerdo, átrio direito. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Não tem comunicação, né? Dentro do primeiro momento eles estão fechados. Por onde o sangue vem, Renato? Quando a gente vai desenhar. Pega o coração aí, tá? Vamos lá. De onde o sangue vem? Vem da circulação periférica. Então vamos pegar aqui. Vindo da circulação periférica. Imagine que esse sangue ele tá vindo, não tá vindo ali oxigenado, não é? Vai vir ali pelas aortas. Onde que ele vai desembocar? No átrio. Vai entrar aqui esse sangue que não está oxigenado. De onde ele vai passar, Renato? Válvula. Qual válvula? Nós temos a tricúpides e a válvula mitral. Aqui nós temos tricúspide e aqui nós temos mitral. Aula com o médico, tá? Por favor, né? Por favor, doutor Renato Palmeira. Tá certo? Aula com o doutor Renato Palmeira. Então, pelo amor de Deus, né? Você não quer entrar em medicina, então você tem que pegar. Então, aqui nós temos as nossas famosas válvulazinhas. O sangue vai passar. De onde ele vem? Ué, ele vem aqui, esse sangue venoso, tá? Sangue venoso. Ele entra aqui, então, no átrio, e ele passa para cá, dentro dessa circulação. Esse aqui é um dos primeiros momentos. Quando o sangue ele vem aqui para esse ventrículo, ele vai vir para cá e ele vai sair. Quando ele sair para cá, ele vai passar para o pulmão, certo? E aí nós vamos para a pequena circulação, né? Então aqui nós teremos lá o nosso pulmão, né? Digamos aqui que nós temos o nosso pulmãozinho, ali beleza. Nós temos a pequena circulação, beleza. Vai sair aqui pelas veias pulmonares, vai entrar aqui nesse pulmão. No pulmão vai acontecer hematose. Esse sangue ele vai ser oxigenado. Ele vai sair do pulmão oxigenado e vai desembocar novamente aqui do átrio. Então, olha só, esse sangue ele vai entrar no pulmão venoso, ele vai ser oxigenado e ele vai sair aqui novamente no átrio. Ele vai entrar e vai passar pela válvula mitral e vem para cá. Da onde sai, Renato? Ele vai passar agora para a aorta. Aqui nós temos uma veia aorta.
Aqui, então, nós temos o famoso arco da aorta, certo? E esse arco da aorta, ele volta para a circulação sistêmica, beleza? Pô, Renato, tem que saber fazer de cabeça aqui, desenhar? Sim, filho. Se tu for meu aluno, sim, tá? Então, tu vai pegar aqui, ó, vai sair da aorta. Tum. Essa aqui é a circulação, tá? Essa aqui é o coração adulto. Quando a gente pensa no coração adulto, ele é um coração, anota aí comigo, tá? Tetracavitário. Tetracavitário. Certo? Tetracavitário. Esse coração tetracavitário, ele tem átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Certo? Ele tem duas circulações. Ele tem a circulação grande, que é sistêmica. Então, nós temos aqui a circulação sistêmica, que é grande, e nós temos a pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Beleza? Então, ele tem dupla passagem pelo coração. Ou seja, ele vem, entra no coração, vai para o pulmão, oxigena, volta, passa de novo pelo coração e é mandado para o corpo bombeado. Tá? Essa aqui é a circulação do adulto. Renato, mas daí no feto não vai ser assim? Não. Por que no feto não vai ser assim? Porque o feto ele está dentro da barriga, né? Dentro da barriga, ele vai estar lá, então, sendo alimentado pela placenta. Então, o feto, ele não tem ali uma oxigenação pulmonar, porque o pulmão dele está cheio de líquido, tá? E aí que vai entrar, então, as relações que a gente vai ter. Porque quando a gente pensa aqui no feto, a grande relação que você tem que entender é que nós temos o mesmo coração aqui do nosso fetozinho, tá? Nós temos ali o mesmo coração do nosso fetozinho, tá? Tá? Ali tudo mais. Só que olha só a grande relação. Nós temos ali o mesmo pulmão do feto ali, né? O mesmo pulmãozinho ali do feto dele, tá? Só que existe uma grande relação aqui que você precisa entender. Nós temos aqui átrio, nós temos aqui ventrículo, tudo mais, né? Átrio ali, ventrículo, tudo mais. No feto, o que a questão está dizendo para você? Que no feto nós temos uma coisa que a gente chama de forame oval. Esse aqui é o tal do forame oval. O forame oval, ele comunica diretamente o átrio direito, o átrio esquerdo com o átrio direito, tá? Então, o que acontece? O fluxo sanguíneo, ele passa direto para cá. Então, ele tem duas vias. Ele vai para o ventrículo e ele passa direto de um átrio para o outro. Esse aqui é um forame oval. Tem um furo aqui, que está aberto. Depois desse furo, ele vai fechar, tá? Depois de 3 meses, esse forame é corrigido e o feto fecha ali. Fibrinas vão reconstruindo essa parede aqui e fecha o forame oval. Se não fechar, nós vamos fazer cirurgia, tá? Tá, Renato, mas me diz uma coisa. O sangue que vai entrar aqui desse feto, ele é um sangue oxigenado ou não? Bom, nós temos lá a veia que vai entrar, né? A artéria aorta levando o sangue ali, que é um sangue venoso que vai desembocar aqui. Só que esse feto, ele tem a placenta. A placenta, pessoal, da mãe, ela é oxigenada, ou seja, na placenta onde acontece ali a passagem de oxigenação. Então aqui nós temos ali a nossa famosa placenta. É para isso que serve a placenta, por isso que a gente remove ela depois, né? Então a placenta ali, ela vai ter uma série ali de veias que vai sair, ela vai enrolando aqui, tá? Nessa veia aorta, e quando a placenta chega aqui, ela desemboca sangue arterial. Ah, peraí, Renato, deixa eu entender uma coisa. Então a placenta é quem traz o sangue oxigenado? Exatamente. Então a placenta, de repente, vai vindo aqui um sangue venoso. De repente, existe uma comunicação, que isso aqui é do umbigo ali, né? As veias umbilicais e tudo mais, que vai se conectar com a aorta ali daquele feto e automaticamente vai desembocar no átrio já um sangue arterial. Automaticamente já vai desembocar no sangue um sangue arterial. Mas é como se eu misturasse aqui um sangue venoso com mais um sangue arterial aqui. Esse sangue arterial que ele entra, ele já vai aqui para baixo e ele já passa para cá. Tá? Ou seja, ele faz o seguinte movimento. Ele passa para cá e ele passa para cá. Quando ele passa para cá, pessoal, ele tem 2 caminhos para ele ir. Como aqui, ele tem um caminho da aorta e ele tem um caminho do pulmão. O que acontece é que o pulmão do feto, quando ele está dentro da barriga, o pulmão aqui do feto, ele está cheio de água. Como ele está cheio de água, ele exerce uma pressão. Sabia disso? Ele exerce uma pressão. Como ele está cheio de água, ele tem uma alta resistência, acaba que o sangue do feto, ele não entra para os pulmões. Os pulmões ficam paradinhos para não romper ali. E aí acaba que esse feto, ele só passa pela aorta ali, né? Ele tem um ducto arterioso ali que passa pela aorta e volta lá para a placenta. Volta lá para a placenta, né? Volta a oxigenar ali, volta lá, vai para a circulação sistêmica, né? Vai para a circulação sistêmica e depois ele volta aqui para a placenta. Dentro disso, a única relação que você tem que entender sobre o caminho do sangue do feto é que ele não passa pelo pulmão. Quando eu pego um bebê, ele não vai passar, tá? Não vai ter circulação pulmonar. A circulação do feto, ela é basicamente sai da placenta, entra aqui no pulmão, passa pelo coração e volta de novo aqui para a sistêmica e passa pela placenta. Ou seja, ela passa uma vez
pelo pulmão. Ela passa uma vez pelo pulmão por causa do forame oval. Ela não chega a passar ali para os pulmões. Ela passa uma vez pelo coração. Ela só passa uma vez. Tá? Tranquilidade total? Deu para entender? Ou seja, os pulmões estão cheios de ar, causa uma resistência, não vai sair para lá, não precisa oxigenar no pulmão, né? Não vai oxigenar no pulmão. É isso que acontece ali com os bebês, tá certo? Ele não vai ter ali a pequena circulação, tá? Agora, vamos lá pra gente conseguir, né? Parei no meio do caminho. Vai indo aí, João, vai acompanhando, tá? Vai indo aí no meio do caminho. Qual que é a grande relação que eu tenho que entender sobre os bebês, tá? Que o adulto, ele vai ter uma passagem, ou seja, um coração tetracavitário, ele vai ter duas circulações, uma pulmonar e uma sistêmica. No bebê, no feto ali, ele tem apenas uma passagem pelo coração. Com isso, você teria que ter eliminado a letra A, porque ele vai dizer aves, porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes? Não. No feto, nós não teremos a pequena circulação, que também é chamada de pulmonar. Nós teremos apenas a grande circulação, porque basicamente é como se o sangue do feto ele misturasse, tá? É como se o sangue dele misturasse. Ele não precisa oxigenar no pulmão. É como se juntasse. Vem o sangue venoso, né? Olha só, vem o sangue venoso, de repente vem um sangue arterial, mistura. É como se formasse aqui, ó, até a visualização que eu queria, e por isso que essa questão poderia ser anulada, é como se eu tivesse um sangue roxo aqui, ó. É como se aqui eu tivesse um sangue roxo. Tá entendendo? E ele passa esse sangue para cá, ele não é um sangue 100% oxigenado. Ele passa para cá, e aí ele volta a ficar azul de novo para cá, tá? Volta a ficar azul. Então é como se misturasse o vermelho com o azul aqui, tem um sangue aqui semi-oxigenado que vai para cá. Não precisa ser extremamente oxigenado, porque ele não tem tanto trabalho celular assim para ser tão oxigenado, tá? Depois ele vai precisar ser extremamente oxigenado, mas no início não é. Então é como se tivesse um sangue misturado aqui, tanto venoso quanto arterial, tá? Não vai para o pulmão, porque tem uma pressão, ele tem líquido já no pulmão, então não tem como entrar sangue no pulmão como ele já tem líquido, tá certo? Não é ruim essa mistura? Não é tão ruim por causa das pressões parciais que a gente vai ter, tá? É uma mistura bem pequena, esse é o grande ponto. A questão vai dizer que não tem mistura, mas tem, tá? Se você pesquisar bem em nível mais avançado, tem uma mistura, fica misturado sangue venoso com sangue arterial, né? Só que dentro disso são hemácias que estão sendo carregadas, né? E aí não é uma grande quantidade, né? O feto não vai ter tanta disponibilidade. Aqui é um sangue semi-oxigenado, tá? É um sangue semi-oxigenado. Ele não é 100% arterial, né, oxigenado. Ele é semi-oxigenado. Ele não é 100% ali oxigenado, entendeu? Ele é semi-oxigenado, mas como é um feto, está paradinho ali no bebê, ele não precisa ter 100% de oxigenação, entendeu? Ele não precisa ter, né? Você precisa, entendeu? E nem você tem, entende? Nem você tem, tá? Esse problema é depois, mas no primeiro momento não é, tá? Agora vamos lá para o aprofundamento, porque daí ele me vem e joga no teu peito a circulação de vários animais. Ele me vem e fala assim, cara, circulação aqui de peixe, de réptil, tá? E aí, como é que a gente vai pensar? Como é que é a circulação do peixe? Vou começar por ela. A circulação do peixe, ela tem uma grande característica. O peixe, ele vai ter aqui apenas um átrio e um ventrículo. Um átrio e um ventrículo. Sabia disso? Essa é a circulação do peixe, apenas um átrio e um ventrículo. Mesmo a circulação do peixe, ele vai vir para cá, vai se abrir ali, né? Essas arteríolas ali e tudo mais. Essa circulação, ela vai voltar, ela vai aqui se abrir de novo ali, essas arteríolas aqui, ó. Tá? Vai voltar ali, vai se abrir essas arteríolas. Tá? E a circulação do peixe, até fiz errado aqui, né, no meu desenho aqui. Até fiz errado aqui no meu desenho, tá? A circulação do peixe, aqui, ó, colocar aqui, ó, peixe. Ela é uma circulação simples. Por que ela é uma circulação simples, Renato? Porque ela passa uma vez pelo coração. Como ele tem apenas um átrio e apenas um ventrículo, ela passa apenas uma vez para o coração. Olha só, ela passa apenas uma vez ali para o coração. Tranquilidade total? Tá? Olha só a relação que é importante que você tem aí, né? A relação ali do peixe, né? Ela vem aqui, o sangue vem, ela entra no átrio, sai no ventrículo, entra no átrio e sai no ventrículo. É uma circulação simples que a gente chama, tá certo? Além disso, tem uma outra relação. A circulação do peixe, a gente chama ela de completa, né? Porque a gente vai dizer que ela não tem muitas misturas, né? A gente vai dizer que aqui a gente tem os capilares, né? Capilares braquiais, capilares braquiais, tá certo? E aqui a gente vai dizer que a gente tem os capilares sanguíneos, né? Capilares sanguíneos. Mas a grande característica do peixe é que ele tem uma circulação simples. E essa circulação simples que passa uma vez pelo coração do peixe, ela teoricamente se assemelha à circulação do feto, que passa uma vez pelo coração. Porque a do adulto é uma circulação dupla. Tem dupla circulação. Passa duas vezes, sistêmica e pulmonar. E a do peixe passa apenas uma vez, como a do feto. Passa apenas uma vez pelo coração. Percebe que a do feto é, sai daqui, passa uma vez e volta. Sai daqui, passa uma vez e volta. Ó.
uma vez e volta. E olha aqui, passa uma vez e volta, passa uma vez e volta. Tá? Essa questão aqui é só para ver quem tá acordado na prova, pelo amor de Deus, né? Essa questão, tipo assim, é só para ver se você sabe o que tá acontecendo. A gente também tem a circulação dos anfíbios, né? Se a gente falar da circulação dos anfíbios, o que a gente pode pensar sobre a circulação dos anfíbios aí se a gente fosse pensar, né? Vai lembrar que os anfíbios, eles têm uma característica de respiração cutânea, tá? Respiração cutânea. Beleza? Cutânea. Nessa respiração cutânea dos anfíbios, significa que eles vão fazer a hematose pela pele, né? Então a troca ali, a oxigenação, ela acontece através da pele, né? Hematose na pele, né? O que mais que a gente pode aprofundar aqui? Como é que funciona, então, a circulação que eles vão ter aqui? Imagina o seguinte, o coração dos anfíbios, eles são divididos assim, ó, o coração dos anfíbios, ó. Eles possuem um átrio aqui, um outro átrio aqui e apenas um ventrículo. Essa aqui é a circulação dos anfíbios, ó. Essa aqui é a circulação dos anfíbios. Eles possuem apenas um ventrículo. Eles possuem 2 átrios e um ventrículo. Então, é um coração que tem 3 cavidades. Não é tetracavitário, tem 3 cavidades. Dentro da circulação dos anfíbios, a circulação que eles vão ter vai ser, vem lá para cá, o sangue passa para cá, passa para o ventrículo e sai, né? E aí vem aqui, ó, vai passar para cá, vai passar aqui para o outro átrio, né? A mesma coisa, vai sair aqui desse outro átrio, né? Vai voltar aqui nessa circulação, né? Ó, ele vai voltar aqui para essa circulação. Aqui ele passa, simplesmente, ele tem um processo de oxigenação, né? Que passa aqui pela pele, ali, pelos tegumentos dele ali, né? Então ele volta ali, né? Essa é a circulação dos anfíbios, mas ele tem 2 circulações, né? Uma passa pela pele, e aí uma grande característica dos anfíbios é que às vezes também pode, né, acabar ali, né, se comunicando ali aquele sangue também, tá? Essa circulação dos anfíbios não tem muito a ver, né? Um coração tetracavitário, né? Tricavitário, tem átrio e ventrículo, um ventrículo só, faz respiração cutânea, né? Hematose ali na pele, tá certo? Já a relação dos crocodilos e dos répteis, ela é um pouquinho mais específica ainda, tá? Quando a gente pensa nos répteis, nós podemos pensar naqueles que são não crocodilianos, e nós podemos pensar nos répteis crocodilianos. Os répteis que não são crocodilianos, eles terão um coração que é chamado de coração ali tetracavitário, então vai ter aqui átrio e átrio, tá certo? Mas a grande característica é que o sangue deles se misturam, tá? Ou seja, ele tem um espaço aqui. Então acaba que o sangue dele entra aqui, tá? O sangue dele vai entrar aqui, o sangue entra aqui, esse sangue passa para cá, nós temos aqui que ser um sangue oxigenado, ele passa para cá, e aí ele acaba se misturando, tá? O crocodiliano, o sangue dele tem mistura. Ele acaba se misturando, né? Por isso que é aquele sangue verde que os caras vão dizer, né? O sangue verde é porque seria o sangue se misturando dentro dos desenhos, né? Essa seria a justificativa, né, do sangue crocodiliano. Ou seja, ele tem um espaço aqui, né? O sangue não crocodiliano, no caso, não os crocodilos, tem um espaço. Já o crocodiliano tá fechado, né? O crocodiliano, ele já tem um coração fechado. Então, aqui já está fechado, ele já vai ter átrio, ventrículo, vai entrar o sangue aqui, eles não vão se misturar aqui, então vai entrar aqui, ele vai passar para cá, vai passar para cima, aqui vai voltar o sangue oxigenado, ele vai passar para cima, só que o problema é que aqui em cima tem uma comunicação, tá? Tem um forame aqui entre a aorta e a veia pulmonar, que é chamado forame de Pazini. Ah, como é que você sabe isso, Renato? Não me pergunte. Forame ali de Pazini, né? Forame ali de Pazini que faz com que o sangue dele se misture no processo ali de passar para a circulação sistêmica, né? Então, o não crocodiliano, ele é totalmente aberto. O crocodiliano, ele já conseguiu fechar os ventrículos, só que ainda tem um forame ali persistente, forame de Pazini, que faz o sangue deles ainda se misturarem, né? Dentro disso, a circulação que mais mistura, tá? Paniza, né? Paniza, não é Pazini, né? Até é forame de Paniza. Forame de Paniza. Não Pazini, né? Troquei não. Forame de Paniza, tá? Forame de Paniza que faz com que eles se misturem aqui. Dentro disso, qual que é a relação de coração mais importante que você tem que entender aí pra galera que quiser estudar medicina veterinária e tudo mais, né? Voltando para nossa questão, eu tenho que pensar que o feto tem forame oval, com isso ele não tem circulação pulmonar, ele tem uma circulação só. Ele vai dizer que o coração embrionário, tá? A circulação embrionária, ele vai dizer, se assemelha aos répteis, porque a mistura de sangue é minimizada por um metabolismo lento? Não. A mistura de sangue é minimizada pela diferença de pressão. Diferença de pressão. Ou seja, o sangue venoso e o sangue arterial do feto, inclusive ele é até um pouco misturado, mas ele não é 100% misturado por causa da diferença de pressão, né? Então, por causa da pressão parcial de oxigênio, ele acaba não se misturando. Não é por causa do metabolismo lento ali, tá certo? Não tem muita semelhança com os dos répteis. Lembrando que os répteis têm ainda uma dupla circulação. Se aproxima dos crocodilianos, que faz parte dos répteis. Temos os répteis que não são crocodilianos. Porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea? Não.
Porque nos crocodilianos ocorre a mistura sanguínea por causa do forame, tá? De Paniza. O forame de Paniza faz com que, no finalzinho, por mais que os crocodilos desenvolveram uma habilidade de ter um coração com átrio, ventrículo, fechou, não tem forame oval patente, mas eles têm um forame aqui no ducto arterioso. Então, na junção da pulmonar com a aorta, quando vai passar, tem um foramezinho que permite comunicação, é chamado de forame de Paniza, ali tem mistura de sangue. Então, eles possuem ainda mistura sanguínea nos crocodilianos. Não tem separação completa, tá? Peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem pelo coração? Por essa justificativa, sim. Só passa uma vez pelo coração. Placenta, coração, sistêmica, placenta, coração. Coração, sistema, placenta, coração. Coração, placenta, coração. Ou seja, passa uma vez pelo coração. Depois, quando a gente tira a placenta, muda. Anfíbios, porque a pressões diferentes isolam temporariamente o sangue venoso do arterial, não se assemelha ao dos anfíbios, né? Porque o anfíbio é um coração que tem 3 cavidades, né? A gente viu ali, né? Tem 2 átrios, né? Olha só, tem 2 átrios, né? O anfíbio aqui, ó, tem 2 átrios e um ventrículo. Mas o coração do feto, ele tem 2 ventrículos, né? Ele tem 2 ventrículos, só que ele tem um forame oval. A gente sabe que na medicina, depois disso, a gente vai fazer o quê? O campeamento do cordão umbilical. Quando eu campear esse cordão umbilical, o que vai acontecer? O coração do feto, ele vai começar a fechar, né? Então ali ele já tem ali as suas passagens, né, e tudo mais. Então esse forame oval vai começar a construir fibrina, ele vai começar a fechar. Aí dentro disso, por isso que o feto precisa chorar, né? O grito do bebê ou do para sair é para você expulsar aquela água do pulmão, para você equilibrar a pressão que a gente tem, para que ocorra a circulação. Eu preciso que entre sangue arterial no pulmão. Então por isso que o feto precisa chorar. Se ele não chora, por isso que o médico dá uns tapinhas ali nas costas. Por quê? Porque eu preciso fazer aquela diferença de pressão, preciso tirar aquele sangue do pulmão, e isso acontece de forma muito rápida, cara. A beleza humana é muito lindo. É muito lindo, por isso que a medicina é bonita, porque você tem que imaginar o seguinte, cara. Quando você tira o feto de dentro da placenta, em questão de segundos e minutos, ele sai de uma circulação de peixe para uma circulação terrestre, filho. Ele tá com o pulmão cheio de água. Ele respirava através da oxigenação da placenta. Em questão de segundos, ele passa a respirar pelo pulmão. Olha a complexidade do negócio. Você clampleia a placenta. Você percebe que quando você clampleia a placenta, você está impedindo a oxigenação. Você tem alguns segundos e minutos para já o pulmão começar a funcionar. Porque se o pulmão não começar a funcionar, o bebê fica roxo. E aí você tem 1 minuto de ouro. 1 minuto de ouro é o primeiro momento, porque o bebê ele tem que fazer o pulmão ativar. O pulmão dele tem que funcionar. Saiu o bebê. Ele está conectado ainda ao cordão umbilical da mãe. Quando ele está conectado, eu vou falar assim, vai campear o cordão, campeou o cordão, o bebê tem que chorar, porque se ele não chora e não está respondendo, ele vai entrar em sofrimento fetal. Se ele está em sofrimento fetal, o pulmão dele está cheio de ar ali. Aí nós temos a síndrome neonatal. A síndrome neonatal é quando o pulmão do bebezinho ele ainda está cheio de ar, o pulmão dele está muito cedo. Se o bebê nascer com 27 semanas, 28, 31 semanas dentro do pré-natal, ele não desenvolveu o pulmão ainda de forma definitiva, e aí ele não consegue ter pulmão trabalhando. Aquele pulmão dele ainda é um pulmão que se assemelha, um pulmão cheio de aguinha ainda. Esse bebê vai ter que ficar na UTI neonatal sendo tratado. Como é que trata um bebê dentro da UTI neonatal? Nós utilizamos até cafeína. Doses de cafeína, ali, doses iniciais, esse bebê vai fazendo um tratamento para fazer a maturação pulmonar. Isso leva mais ou menos 6 semanas dentro da UTI neonatal para ele atingir a idade de maturação. Esse bebê, ele precisa ter 39 semanas. Se ele nasce com 27, ele vai ficar no UTI neonatal, a gente vai contabilizando. Ele tem que bater as 39 semanas. O coração dele vai maturar na UTI, entende? Até ele poder respirar. Tá? E uma das formas da gente ajudar essa maturação, né? Isso da cafeína eu descobri só na faculdade, né? Eu fui passar na UTI neonatal, cheguei lá na UTI neonatal, assim, olhei e eu perguntei pro residente, assim, falei assim pro residente, por que todos os bebês aqui da UTI neonatal estão usando cafeína? Qual que é a lógica da cafeína? Ele falou, por causa da maturação pulmonar. A cafeína vai ajudar nessa maturação pulmonar, né? O pulmão do bebê tá com água ou ar? Ele tá com água, tá? Ele tá com água. Tá? É água, né? É líquido, né? Por isso tem uma diferença de pressão, né? Eu preciso que os alvéolos comecem a abrir. Eu preciso que o pulmão dele comece a abrir. Esse conhecimento aqui, filho, memorize, tá? Esse conhecimento aqui, memorize. Logo, a letra D está justificada. Mas além disso, você saiu daqui agora aprendendo circulação fetal, passa uma vez pelo coração, não é dupla, é simples. Placenta, coração, volta de novo. Pulmão cheio de líquido. Depois do processo de maturação pulmonar, nós precisamos ativar essa maturação pulmonar, muitas vezes é utilizada até a cafeína para isso, né? A xantina ali para ajudar nesse processo de maturação pulmonar. Aí já é nível medicina.
Circulação do peixe, do coração, apenas um átrio, apenas um ventrículo. Circulação simples do peixe. Anfíbio, circulação do anfíbio, 2 átrios, um ventrículo, tem 3 cavidades, não é? E ainda tem respiração tegumentar, ou seja, faz a hematose pela pele, não tem pulmão desenvolvido ali no anfíbio. Répteis, temos os não crocodilianos e os crocodilianos. Não crocodilianos, eles não têm ainda a separação entre ventrículos, está comunicado. Como o ventrículo não está separado, sangue se mistura. Nós temos mistura de sangue venoso e arterial nos não crocodilianos. Já os crocodilianos, o ventrículo fechou, mas tem um grande problema. Existe um forame chamado forame de Paniza que está ali no ducto arterioso quando vai passar pela artéria e pela pulmonar, fazendo com que ocorra uma leve mistura ainda de sangue em nível mais elevado. Então acaba que os répteis têm mistura sanguínea, enquanto no feto ali não teoricamente ocorrerá. A gente diz que a gente tem um sangue não tão oxigenado, mas não uma mistura sanguínea, é um sangue não tão oxigenado em nível mais avançado. Tá? A circulação da aves, ela já é tetracavitária, então ela é igual ao do adulto. Entendeu? Então a circulação das aves é igual ao do adulto, né? Igual acabou de falar, qual é a circulação das aves? Tem pequena e grande circulação. A circulação das aves é essa aqui, ó. Entendeu? Porque as aves estão próximas da gente, né? Então é bem parecida com a dos humanos. Essa aqui é a circulação das aves. Elas têm pulmão, elas têm sistêmica, tem tetracavitária. Entende? Essa aí seria a circulaçãozinha ali das aves, né? Renato, o que seria sopro no coração? Sopro no coração é quando a gente tem uma disfunção das válvulas, né? Então imagina que aqui eu tenho uma válvula tricúspide, beleza? Aqui eu tenho uma válvula que é chamada de válvula... Não, aqui é tricúspide e eu sempre troco, né? Isso aqui é tricúspide ou aqui é mitral, né? Sempre troca. Aqui a gente tem ainda a válvula aorta, né? A aórtica e a válvula pulmonar, né? Dentro disso, o que é o sopro? É quando essa válvula, né? Ela não está funcionando adequadamente, então está tendo uma regurgitação. Imagine que essa válvula, ela abre, quando aumenta a pressão de sangue, essa válvula, ela abre, flui sangue, não é? É aí quando enche esse ventrículo empurra a válvula de novo, fechando, né? E aí o sangue não volta. Quando tem uma insuficiência, acaba que o sangue, ele volta, né? E aí a gente tem um refluxo, né? O sangue volta, então isso é o famoso sopro, né? E aí, quando você vai escutar, o sopro, ele vai ter... né? Ó, se vocês fizerem nível medicina, né? Alguns tipos de sopro. Aí depende o batimento que você vai ter. Mas uma característica é assim, ó. Esse é o barulho de sopro, quando você escutar. Quando você parar um estetoscópio para escutar, aí tem vários batimentos, né? Aí você tem vários que você pode fazer. Pode ser pum, 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 pum. Ou ele pode ser... Aí depende, né? Aí você tem que saber. Em medicina tem que saber todos os tipos de sopro, tá? Tem que saber todos os tipos de sopro. O lado direito é tricúspide e o esquerdo é mitral. Já faz muito tempo que eu não gosto de cardiologia, né? Vou dizer pra você. Cardiologia é o pior pra mim, tá? Cardiologia é o pior pra mim. Eu não gosto nada de cardiologia. Eu sou muito mais neuro, tá? Sou muito mais neuro, tá? Cardiologia pra mim é uma tristeza. Fugir do estado de cardiologia. Pra mim, prova de cardiologia é uma tristeza. Eu não gosto de cardiologia, tá? Não gosto de cardiologia. Tá? É o que eu menos gosto, né? Tem que saber beatbox pra saber, tá? Tem que saber beatbox, né? Cardiologia é assim, cara, cardiologia é difícil, galera. Cardiologia é difícil. Lê ECG, então. Por que aquela questão seria anulada? Porque ele diz aqui, ó, essa questão aqui eu acho ela difícil, né? Porque ela diz o seguinte, né? Se assemelha do peixe porque a circulação é simples, ocorrendo a passagem única pelo coração. Mas o coração do peixe é muito diferente do coração do feto, né? Não é? Só tem um átrio e um ventrículo, né? Por isso que pra mim é muito diferente. Pra mim não é a mesma coisa, assim, circulação do peixe, circulação do feto, né? Afirmação, né? Aí ele diz, porque não se mistura, mas tem mistura, né, de sangue ali no do feto. Se você pesquisar bem, vai ter uma mistura, né? Então vai ter uma mistura. Então, por isso que é uma questão, assim, que, tipo, não é muito bem feita, assim, é muito específica, né? Não é uma questão de que essa questão, tipo, ela não poderia cair, mas eu acho que ela é um nível muito elevado para ensino médio. Tipo, pô, tô falando de nível de ensino médio, né, cara? Primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade ali. Que questão é essa, né? De nível de ensino médio, você quer que o aluno faça isso aqui na prova, né? O aluno saber isso aqui na prova. Complicado, né? Então, tipo assim, tem questão que realmente do Enem eu acho bem injusta dentro do conhecimento, né? Porque esse conhecimento eu vou ter depois de 6 anos de faculdade de medicina, entendeu? Vocês estão